A gente vinha num Brasil que estava lutando para uma abertura democrática, estava toda uma sociedade civil e outras importantes parcelas da sociedade tensionando e lutando, né, de formas muito assim fortes e contundentes para uma abertura democrática de um período tão obscuro e denso que foi o período da ditadura militar. José Paulo hoje é um artista de 62 anos de idade e que tem uma trajetória, uma construção, né, de um fazer artístico que ele se mistura com o fazer profissional, né, o fazer de produção, de criar situações, mas também de criar reflexões, criar momentos de vida, um artista que tem uma trajetória diversificada, né? Não só nas escolhas da minha produção, mas também na minha participação como pessoa e como um cidadão relacionado à cultura. Nos anos 80, um, eu eu estava saindo da universidade, eu fiz arquitetura na UFPE, aqui em Recife, no Centro de Artes e Comunicação, e um ambiente extremamente rico, diverso e politizado. Um Recife que tinha uma escola de belas artes acadêmicas, o ensino das artes visuais era um ensino e as discussões das artes visuais eram umas discussões dentro dessa ambiência conservadora, tirando alguns nomes, né, nomes locais, que já naquela época traziam um discurso de muita vanguarda e uma prática de muita vanguarda também dentro da produção artística e dentro de uma visão contemporânea. Recife tinha uma atmosfera conservadora. Então, assim, o muralismo ele chega, né, essa prática da pintura mural, ela chega quase como uma oportunidade, quase como uma escola, porque era ali era onde a gente pintava em grande escala, ali era onde a gente pintava dentro de uma estética que não era a estética das instituições e dos locais de aprendizado. Então, era como se fosse um grande laboratório, não só um laboratório de conversa, um laboratório de reflexão, mas também era um laboratório de prática pictórica. A obra escolhida tem o título de William Valmy e Barroso, que é sobre o assassinato pelo Exército, se eu não me engano, em 1986, lá em Volta Redonda. Então, eu quis trazer esse ato, né, de extrema violência, de repressão de um movimento sindical, né, de uma situação sindical, de reivindicação, né, não só política, mas também por melhoria de situação de vida, né, salarial e outras questões, mas, né, de um ambiente extremamente violento, né, e extremamente repressivo que a gente vivia naquela situação. Então, nas mídias, né, que na época não eram mídias eletrônicas, mas eram revistas e jornais, eu vi uma reportagem em que trazia uma fotografia sobre essa situação, e aí, a partir dessa fotografia, eu transpus essa imagem para uma representação pictórica, né? No quadro, você vê em primeiro plano um dos operários mortos deitado numa cama de ML, uma cama como se fosse de azulejo, ou uma cama de cimento,
E os outros dois, eles aparecem mais em segundo plano, só como a referência de ter três corpos dentro da composição. O ralo da sala recebendo todo o sangue desses três corpos e a representação de um cachorro, né, lambendo esse sangue, né, bebendo desse sangue. E eu trouxe essa figura, né, assim, animalesca, né, representando esse estado, né, militarizado que a gente vivia naquela situação. Então é um quadro que traz esse tema e traz a possibilidade de a gente refletir sobre esse momento.